Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Família vencendo os conflitos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós sabemos que em nosso tempo atual, a nossa família, infelizmente, não tão um próximo do outro, tem convivido na mesma casa, mas tem ficado sem o diálogo, sem conversar. Hoje, as pessoas não estão se falando corpo a corpo, olho no olho. Pessoas próximas estão distantes, pessoas tão distantes acabaram ficando próximas, íntimas. Isso muitas vezes tem acontecido na família. Hoje as pessoas malo passam um perto do outro, mas não tem um bom dia, não senta na mesa para conversar. E quando senta na mesa, cada um tá com seus smartphones e logo sai da mesa e logo sai para algum lugar e não tem diálogo, numa conversa. Meus irmãos, e aí hoje você vê, de fato, pessoas extremamente irritadas, pessoas estressadas. Por quê? Situações ou realidades ao conviver com pessoas dentro de casa vai chegando no nível de estresse. E com isso, família, você percebe que cada vez mais discutindo um com o outro. E você me pergunta, mas Wênio, mas por que isso tem acontecido? Falta do diálogo, falta de conversa. Hoje você percebe que em nosso tempo atual, nós vivemos na era do barulho, da agitação. Cada vez mais sons automotivos altos. Todo mundo com o seu celular alto, cada um usando seus fones de ouvido alto. Cada vez mais você percebe cada um querendo elevar, ter o barulho mais alto, querendo ouvir o seu próprio barulho. É uma competição. Nesse segmento, nós, seres humanos, estamos do mesmo jeito, aumentando o volume da nossa voz para ver se o outro ouve. Só que quando você fala alto, você acaba se tornando agressivo e você acaba nem percebendo, mas você agride o outro sem menos perceber. E é isso que muitas das vezes tem acontecido. Entende? Nós precisamos hoje vencer esses conflitos que tem acontecido dentro de casa. Porque, meu irmão, quando uma empresa de fato está passando por dificuldades e ela quer traçar metas, superar as dificuldades que estão passando, o presidente, ele logo convoca o quê? O gerente, logo ele convoca uma reunião. Nessa reunião eles ficam em quê? Em uma mesa. Nessa mesa o que acontece? Diálogo. Entende? Diálogo. Primeira coisa, querido. O que está faltando na nossa casa, nossa família? Dialogar. Meus irmãos, eu pergunto a você e também para mim. Quanto tempo que você não conversa com a sua mãe, com o seu pai, com os seus filhos? Quanto tempo você não tira um tempo para conversar? Mas eu falo conversar mesmo, sem smartphone. Entende? Um tempo eu vou conversar com meu filho, eu vou conversar com a minha filha, eu vou conversar com meu esposo. Você entende? Você percebe que o pessoal só fala daquele problema que tá irritado e só fala só gritando. E naquelas palavras sempre vem palavras que ferem e machucam. Entende? É isso que tem acontecido. Veja, não há mais diálogo. Existem palavras agressivas. Entende? Isso que muitas das vezes tem acontecido. E hoje não há mais diálogo. Então nós precisamos hoje buscar, de fato, ter diálogo dentro da nossa própria casa, nossa família. Nós precisamos, de fato, voltar a essa essência. Minha mãe conta que antigamente, quando o povo ia almoçar, todo mundo almoçava. E naquele tempo não existia televisão,
Corrigindo, não existia smartphone, existia rádio. Quando ligava o rádio, todo mundo ficava quieto. Mas quando tava conversando, é conversa. E a mãe fala, silêncio, menino! E a criança ficava em silêncio e era uma conversa, um diálogo. Você entende? Era diferente. E quando a mãe acordava e falava assim, vamos pra roça, todo mundo ia. Porque sabia que aquele horário tinha que levantar, tinha que ir fazer aquilo e tinha que ir pra roça. Você está entendendo? Naquele tempo, as crianças, os jovens, os adolescentes obedeciam os pais. Hoje não mais. Hoje os pais gritam, ah! E o filho grita mais alto, não vou! É isso que tem acontecido ou não dentro da sua casa? Deixa. Então, dentro da nossa família, os pais têm perdido a autoridade. E os filhos estão perdendo o respeito pelos pais. Isso tem acabado. Então, primeira coisa, pais. Primeira coisa, jovens. Diálogo. Vencer esse conflito. Tome muito cuidado com as palavras que você tem usado. Com o tom da sua voz. Tome muito cuidado. E quando for conversar, ei, desliga o aparelho celular. Desliga. Priorize a sua família. Priorize as pessoas que estão com você todo dia, todo momento. Priorize. Vamos conversar um pouquinho. Ah, eu tenho que... Não, família. Ah, não, família. Você entende? Nós precisamos priorizar isso. Nós precisamos colocar isso em uma prioridade. Minha família, minha casa. Se a gente não priorizar isso, que dia, que momento, que hora, nós vamos ter um diálogo. Nós iremos conversar. Vocês entendem? Se não há diálogo, a família distancia uma da outra. Entende? E se há um distanciamento, a hora que se aproximar, ó, vai dar só briga, só discórdia. Entende? Quando aproxima, só dá discórdia. Só vai dar indaga. Só dá aquele pitaco. Então precisamos sentar um pouco e conversar. Conversa boa, conversa sadia. Isso precisa acontecer dentro de casa, em nossa família. Você tem que ser protagonista. Para isso você tem que gerar que essa conversa aconteça na sua casa, na sua família. Convidar tem um horário. Da mesma forma que nenhuma comércio, nenhuma fábrica, eles convocam e eles se reúnem para conversar aquilo. Eles param tudo para traçar metas e superar as dificuldades. Você pode acontecer na sua família, na sua casa. Você precisa conversar com seu filho. O porquê ele está fazendo aquilo. O como ele deve fazer aquilo. E assim com seu cônjuge. Você entende? A gente precisa parar e pensar sobre isso. Falar alto. Palavrão não resolve problemas. Gritar não resolve problemas. Ameaça não resolve problemas. Agressão física não resolve problema. O que está faltando é diálogo. Diálogo dentro de casa. Fala, tô entendendo, Enio. Tem quanto tempo que nessa casa não tem diálogo entre vocês? Não é uma conversa sadia. Isso faz parte necessário. Uma correção fraterna, familiar. Isso faz parte. Deixa eu fazer uma partilha íntima. Quando minha mãe vai conversar alguma coisa comigo, ela chama sempre no quarto. E fala lá. Ela faz isso. Sempre é assim. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não sei onde você vai ter o diálogo. Se é no quarto, se é na cozinha, se é na sala. Mas o importante é que há esse diálogo com a sua família. Sobre isso, sobre essa situação, sobre essa realidade. Se não há um diálogo dentro de casa, vai ter diálogo aonde? Vocês entendem? Se você não cuidar da sua família, você vai... Como é que você não cuida da sua família se quer cuidar só o lado de fora? Então você precisa vencer esses conflitos. A primeira coisa é com o diálogo. A primeira coisa é essa. Querido, na reunião
sempre na reunião da fábrica, quando um fala, o outro ouve. Nós precisamos entender isso. Alguém precisa falar e os outros precisam parar para ouvir. Você percebe que quando alguém dentro da nossa casa começa a falar, o outro fala também, vira um bate-boca. E aí acaba terminando em briga, em inimizade. Pai contra filho, filha contra pai. Nós precisamos parar com isso. Ouvir o outro, mas quando estiver ouvindo, não planejar a resposta para ele. Não preparar uma resposta agressiva para dar a ele. Não. Nós não podemos nos preparar. Quando eu tô ouvindo, não é bolando uma resposta. É ouvir para, de fato, refletir sobre a situação que você está fazendo, a realidade. Fala, tô entendendo ele. Aí nós temos que entender. Você precisa ouvir. Parar de bate-boca. E nunca querer falar mais alto que o outro. E nunca dizer, e você também fez isso. Não. Espera ele falar. Calma. Paciência. Se ele tiver para conversar, ouça ele. E se você também quer outra falar, tome muito cuidado com isso. Como que você vai falar? Se você não tá bem, agora não fale. Fale depois. Nós precisamos vencer esse conflito dentro de casa, meu irmão. Vocês entendem? E assim acontece em uma reunião. Quando um fala, o outro ouve. Isso é interessantíssimo. Só que você parar pra pensar que isso não tem acontecido na nossa casa? Não tem acontecido. Meus irmãos, quando um fala, o outro fala, vai anotando. Anotando significa que ele coloca metas para ser traçada naquele semestre ou naquele ano, para a empresa possa de fato aumentar as vendas, aumentar os lucros. Meus irmãos e minhas irmãs, isso nós temos que acontecer dentro de nossa casa. Veja, traçar metas de ser um filho melhor, de ser um pai melhor. É isso que nós precisamos entender. Vencer esses conflitos é isso. É dedicar a família. Vocês entendem? Por que eu preciso ser melhor? Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós gostamos de falar. Mas você pode pensar que ninguém ouve? Hoje ninguém quer ouvir, mas todo mundo hoje quer falar. E a gente precisa aprender uma coisa. Vamos ouvir a nossa família. A gente muitas vezes ouvimos pessoas distantes, mas não queremos ouvir que eles estão próximos. Que nós possamos de fato aprender a ouvir para vencer esses conflitos, para ajudar também a nossa família, porque muitas das vezes a nossa família está fazendo o que está fazendo mesmo é para chamar a nossa atenção, para que a gente possa olhar para ele e ajudar. E isso são sinais que ele está dando. Falta de carinho, de amor, atenção. Ele talvez está se sentindo excluído. E por isso que ele está do jeito que se encontra. Ele ou ela. Vocês estão entendendo muito bem o que eu estou dizendo. Então, nós precisamos vencer esses conflitos dentro de casa. Porque muitas das vezes, o que acontece dentro de casa são sinais. Sinais como assim? Porque existe algo ausente. É o amor? Vamos ver. É a paciência? Vamos ver. É um diálogo? Vamos ver. É o pai que está muito ausente? A mãe está muito ausente? Vamos descobrir o que é. Você entende? No diálogo nós resolvemos tudo. Sabe o que é tudo? É tudo mesmo. Vocês entendem? Meus irmãos, e lembre-se de uma coisa. A família é como um time de futebol. Quando um do time de futebol faz o gol, todo o time ganha. Mas se os jogadores não se unirem para tocar a bola e conseguir fazer o gol, e eles dizerem, eu vou ajudar ele a fazer o gol, o time vai sair derrotado.
Se a família não se juntar, não se unir, vai ser família derrotada, vai ser família fracassada. Qual é a decisão sua? O que você vai querer? Ser uma família fracassada? Derrotada? Lembre-se, é todos por um e um por todos. Sua família não é seu rival, mas cada um de nós olhar para a família, olhar e dizer: eu quero ajudar, ceder, compreender, ser compreensível. Que cada um de nós possamos, a partir de hoje, reconhecer no outro e ajudar. Meus irmãos e minhas irmãs, vencer os conflitos. Você imagina, ou porque vem esses conflitos, ou porque vem esse bate-boca, porque tem algo de errado acontecendo. E se algo de errado tem acontecido, porque eu tô falhando em algo dentro da minha própria casa. E aí, meu irmão, minha irmã, você precisa parar, examinar e refletir. E corrigir esse erro o quanto antes. Não fique adiando, não deixe para amanhã ou depois. Cada um de nós precisamos assumir nosso posto como cristão católico, batizado, e edificar nossa família, edificar nossa casa. Como fazer isso, Enio? Na base do diálogo. Sem grito. Sem grito. Sem palavras agressivas. Na mesa. A mesa, meu irmão, nos faz ficar todos, olhar no olho, todos um próximo do outro, e todos podem falar. Isso que é o interessante, mesa. Que nós possamos de fato sentar à mesa. Quanto tempo que a sua família não senta na mesa? Entende? Que nós possamos de fato voltar a essa essência de se alimentar na mesa. Não vá pro sofá, não entre no quarto, não se alimente com o telefone, com o smartphone, não. Não faça isso. Mas que eu e você possamos, a partir de hoje, de fato vencer esses conflitos. Amém? Nós vamos ler um relato que nós assistimos no nosso próprio site. Presta atenção nesse relato que nós vamos ler a partir de agora. E lembre-se que o link está na descrição desse vídeo. Presta atenção agora, por favor. Após apelo a Padre Pio, família recebe grande notícia. Depoimento da senhora Cleonice Morcaldi. Durante a Segunda Guerra Mundial, meu sobrinho estava prisioneiro. Não tínhamos recebido notícias durante um ano, e todos acreditavam que ele havia morrido. Os pais dele pensavam a mesma coisa. Um dia, a mãe dele foi ao Padre Pio, ajoelhou-se diante dele, no confessionário, e lhe disse: por favor, diga-me se meu filho está vivo. Eu não vou embora até o Senhor me falar. O Padre Pio simpatizou com ela e, tendo piedade de suas lágrimas, disse: levante-se e fique tranquila. Alguns dias depois, não pude resistir diante da dor dos pais e assim decidi pedir um milagre ao Padre Pio. Eu lhe disse: Padre, vou escrever uma carta ao meu sobrinho, Giovannino. Só escreverei o nome dele no envelope, porque não sabemos onde ele está. O Senhor e seu anjo da guarda levarão a carta até ele. Padre Pio não respondeu. Escrevi a carta e a pus em minha mesa, de noite, para entregá-la na manhã seguinte ao padre. Ao amanhecer, para minha grande surpresa e medo, a carta não estava mais lá. Fui correndo até o Padre Pio para lhe agradecer e ele disse-me: dê graças a Nossa Senhora. Quase 15 dias depois, nosso sobrinho respondeu à carta. Então toda a nossa família ficou contente, dando graças a Deus e ao Padre Pio. Livro Padre Pio, seus milagres, seus carismas, sua vida. Giovanni Cavagnari, página 75.